Vamos viver sempre acreditando em um lindo amanhecer. Uma vida em gratidão a Deus é o que nós devemos ter, pois somos frutos dos sonhos de Deus. Uma família com muita esperança, sem olhar as circunstâncias. Um lugar para celebrar. Um lugar para adorar. Um lugar de perseverança. Um lugar de esperança. De novos começos, lugar pra recomeçar. Comunidade da Esperança, um lugar de novos começos. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, diga: eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei em ti, Senhor. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei em ti. Pega suas mãos, comece a adorar ao Senhor, meu amado. Esqueça agora dos teus problemas, esqueça daquilo que tem te afligido. Coloque nas mãos do Senhor, porque nós cremos em ti, Senhor. Nós sabemos que o Senhor se faz presente nesse lugar. Oh, aleluia. Pega suas mãos, diga: ainda que a figueira não. Diga: mesmo assim nós te louvamos, Deus. Mesmo assim nós viemos aqui nessa noite para te adorar, Senhor. Diga isso mais uma vez: ainda que a figueira não floresça, sim, Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor trabalha enquanto nós esperamos em Ti. Se você crê nisso, erga a sua voz, erga as suas mãos, ouve. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê, mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei em ti. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo em 2 Coríntios capítulo 4. A carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, né, segunda epístola, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, verso 17. Você achou? Diga glória a Deus. Amém. Diz assim o texto sagrado, capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como é maravilhoso estar num lugar como esse, ó Deus. Se nós encerrássemos o culto aqui, Senhor, pelo menos eu já sairia daqui abençoado por tudo que já aconteceu nesse lugar. Mas ainda nós temos essa honra de poder ouvir a Tua voz, a Tua direção. E eu te peço em nome de Jesus, que apesar de mim, ó Deus, com as minhas limitações, o Senhor venha me usar para a glória do Teu nome nesse lugar. Coloca mel em minha boca, Senhor, e que as palavras, ó Deus, que sairão, possa ir de encontro a cada necessidade. Em nome de Jesus, que todos nós saiamos daqui hoje cheios, renovados, fortalecidos, abençoados, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus. Queridos, eu queria falar com os irmãos hoje a respeito de algo que tem atrapalhado muita gente, gente crente, gente que vem na igreja, gente que ama Deus verdadeiramente, quer servir a Deus de coração, mas muitas vezes o inimigo tem usado uma estratégia e semeando algumas coisas no nosso pensamento e que nos afastam daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Agora mesmo eu estava falando com um irmão, agora há pouco, a caminho aqui, ele estava na frente da casa dele, irmão, e eu até falei com ele sobre isso. Eu me lembro que um dia o pastor Flávio me chamou aqui para tomar um café. Alguém já tomou café na sala do pastor? Irmãos, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. É o melhor café de Campinas. Não tem Pro France, Starbucks, o que mais que tem aqui? Não tem, por quê? É de graça. Então, fantástico. E eu estava vindo para cá e eu errei a entrada, irmãos. E eu fui parar na avenida, eu não conheço pouco Campinas. E eu fui parar na avenida ali da CPFL e eu chamei ele já bravo com Satanás, porque eu já acho que é o diabo impedindo já a bênção de Deus na minha vida. E eu liguei e falei, pastor, errei o caminho, perdi a entrada. Ele falou, viu, perdeu o caminho nada. Ele faz assim, assim, assado, e ele me explicou, eu cheguei aqui. Mas fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, olha, o inimigo querendo roubar minha bênção, meu café, né? E pensamento de gordo só pensa em comida, irmãos. Eu só penso em comida. Quer alegrar eu, convidar eu para uma pizza. Pronto, já. Enfim. E hoje eu estava vindo aqui novamente. Eu sempre vim por esse caminho que eu conheço, não por essa rota que o pastor me ensinou. Mas a Dom Pedro estava parada, irmãos. Tudo parado, a entrada ali para o shopping, não tinha como. Ali, Barão Geral, está tudo um negócio ali, está um negócio de inferno ali, um cão ali, eu acho um demônio ali parado ali, parando tudo. E aí, eu fui passando, irmãos, todo mundo parado e eu glorificando a Deus. Falei, aleluia, eu conheço uma alternativa, eu conheço outro caminho, glória a Deus. Eu falando ali com Deus, coisa doida, viu, irmãos, não liga não. E abençoado, falei, está vendo? Porque às vezes a gente acha que uma coisa é ruim, perdi o caminho, perdi a entrada. E é Deus que talvez ensinando algo novo para você. Quando você está entendendo? O que eu quero dizer? Que nós precisamos, irmãos, interpretar aquilo que nós estamos vivendo, nosso dia a dia, sobre a perspectiva da palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz? Porque a Bíblia é o nosso manual, é a nossa regra de fé e conduta, é a palavra de Deus. Mas muitas vezes nós somos absorvidos por pensamentos que às vezes o inimigo planta na nossa mente e que quer nos roubar, que quer que nós não atinjamos, quer que nós não chegamos naquilo que Deus tem para as nossas vidas, um milagre que está ao pé da cruz. E às vezes a gente começa a dizer, será? Isso é impossível. O médico ele sabe de tudo. O médico falou que não tem jeito, que não tem saída. E nós começamos a pensar coisas, não à luz da Bíblia, mas coisa que veio na nossa cabeça e a gente acha que é aquilo. Nós começamos esse ano na nossa igreja, aliás, estamos encerrando agora um curso sobre finanças. Eu acho que parece que tem aqui, que é o Crown, é isso? Crown. Um curso bacana sobre finanças, uma bênção. E é interessante que os irmãos, gente madura na fé, gente que está há anos caminhando com Jesus na igreja, e eles, porque o curso ensina a nós cuidarmos das nossas finanças do jeito de Deus, a maneira de Deus. Tudo tem dois jeitos, irmãos: o nosso jeito e o jeito de Deus.
é que nós insistimos em fazer as coisas do nosso jeito. E eu me surpreendi com quantas pessoas que estão ali caminhando há anos na igreja, mas falando assim: pastor, como eu estava fazendo errado, como eu estava administrando a minha vida de maneira errada. Eu falei: mas como que você fazia? Eu fazia desse jeito. Aí eu achava isso, eu achava aquilo, e não se atentava para quê? Para a verdade bíblica, para aquilo que a palavra de Deus pode trazer de revelação ao nosso coração. E isso, o que acaba acontecendo, irmãos? Isso faz com que a gente viva dificuldades, tempos sombrios, alongamos as dificuldades. Por quê? Porque estamos fazendo do nosso jeito. Diga para o irmão do lado: tem um jeito de Deus. Fala isso. Olha só, você que está com a Bíblia, abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 21, último capítulo do livro de Juízes. Juízes capítulo 21. Começa lá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Juízes, um livro antes de Ruth, capítulo 21. O capítulo 21 é um tempo muito sombrio da história de Israel. O povo estava sem direção. Olha só como termina o livro de Juízes. Juízes capítulo 21. Diz assim, olha só: naqueles dias, Juízes 21, versículo 25, o último versículo. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava que era reto. Cada um fazia do seu jeito. E às vezes nós estamos vivendo a nossa jornada com Deus do nosso jeito. E por fazer do nosso jeito, nós não experimentamos muitas vezes o sobrenatural, o mover de Deus, a grandeza. Nós não experimentamos aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Quantos estão entendendo? Digam amém. Ou seja, nós desenvolvendo através desse pensamento um sofisma. O que é um sofisma, pastor? Sofisma é uma mentira propositalmente maquiada por argumentos verdadeiros para que possa parecer real. Você vai e recebe uma má notícia, algo muito ruim, e você pega aquela notícia ruim e absorve ela para dentro do seu coração, e tem isso como algo que está estabelecendo sobre a tua vida. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos perceber outras coisas, que as nossas lutas, as nossas dificuldades, aquilo que quem sabe você tem chorado, não veio para ficar, é algo temporário. E eu vou mostrar para você biblicamente isso. Ou você acredita na mentira de Satanás, que não tem cura, que não tem jeito, que não tem saída, que para o seu casamento já acabou, não tem jeito, pastor, já são anos de sofrimento, nunca vai melhorar, meu casamento nunca vai melhorar. Você pode pensar essas coisas, crer nessas coisas, ter isso como algo real, estabelecido na sua vida. Ou você pode mudar de pensamento e pensar aquilo que a Bíblia quer que você pense. Há um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa, e inclusive uma pastora, mas pense numa mulher chata. Tem pastor que é chato, viu, irmãos? Tem pastor que é ruim, nossa. Esses dias eu levei um para pregar lá na nossa igreja, meu Deus, o povo saiu com vontade de desviar, tão ruim, pregou nada com nada, não entendemos nada o que ele quis dizer. E o pior não é isso, o pior é que antes de começar um culto, o irmão falou assim: pastor, eu estou cheio de dúvidas, e eu preciso de pelo menos umas 3 horas do Senhor essa semana, antes de começar o culto. E aí o pastor vai e prega desculpa, irmão, mas não vou falar o que falar, horrivelmente. Porque, irmãos, você não precisa ser aquela mensagem que tenha começo, meio e fim, igual a música do Fábio Júnior. Tem que ter começo, mensagem tem que ter começo, meio e fim, tem que ter introdução. Não é isso que nós aprendemos? Uma misturança, um negócio que não entendi o que Deus quis falar. E eu comecei a pensar: meu Deus, domingo que vem eu vou ter que despregar tudo que esse homem pregou.
Que mensagem. Mas para minha surpresa, a hora que acabou o culto, esse irmão que pediu 3 horas falou: pastor, não precisa mais. Deus falou comigo profundamente. Eu fiquei pensando, é mistério. Eu falei: Deus, para que fazer o culto com uma pessoa só? Deus, o senhor podia ter falado com tanta gente, falou só com um. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Eu estava falando da pastora chata. E eu me lembro que, porque é o seguinte, irmãos, eu sou um cara bacana. Honestamente falando, olha, se você não conseguir trabalhar comigo, você não trabalha com ninguém nessa vida. Porque, não, na boa, irmãos, eu sou um cara gente boa. Não sou linha dura, eu sou um cara amoroso, eu abraço todo mundo, beijo todo mundo. Quem me conhece sabe disso. Mas essa pessoa era um negócio, não sei explicar, uma pedra no sapato. Eu um dia eu enjoei, eu falei: eu vou falar tudo que... E aí eu rasguei, porque aí eu somei tudo e falei. E falei um monte de abobrinha para ela. Falei: olha, a senhora é chata, a senhora é amarga, a senhora é uma pessoa improdutiva, uma pessoa que passa um fel. Aí despejei. E aí ela olhou para mim e disse assim: eu sou assim. Ou seja, ela se convenceu de que ela não pode mudar. E tem muita gente vivendo um evangelho convencido de que as coisas não vão mudar. Faz campanha e põe a mão na cruz e leva a lasca da cruz e faz tudo, mas ele crê aqui dentro, mas lá fora ele não vive essa fé. Está difícil, é isso, é aquilo. Os seus lábios pronunciam aquilo que está no coração deles. E o problema é que quando você acha que algo ruim é permanente, quando você acha que, olha, não tem jeito, é o fim, é permanente, acontece 2 coisas. Primeira coisa que acontece é que você perde essa batalha aqui na mente. Você não luta, você desiste, você não fica com expectativa nenhuma, você enfraquece, você fica minado. Ou seja, aquela má notícia, talvez o médico deu, talvez você ouviu na TV, aquela má notícia cria depois de um sofisma uma fortaleza. E não existe pastor que pregue, não existe nada que está ali aquela fortaleza. A pessoa não muda, a pessoa ela acha que é aquilo mesmo. Por quê? Porque entrou dentro dela, absorveu algo. Eu não sei se você já viu isso. A pessoa está boa, e aí ela vai fazer um exame, e aí no exame é diagnosticado algum problema. Ela estava boa, mas aquela pessoa, após receber a notícia, você já viu isso? Começa a atrofiar. E tem gente que morre, gente. Morre. Porém, há outras pessoas que quando recebe uma notícia como da doença, por exemplo, que é uma coisa terrível, vai para a igreja, coloca a sua vida aos pés da cruz, busca o milagre, é positiva, é uma pessoa que não há de ser nada, a doença achou o corpo errado, eu vou vencer. Ela não aceita aquilo, ela prolonga a sua vida. Ela muitas vezes, mas muitas vezes é até curada, porque ela não permitiu que aquele pensamento se tornasse um sofisma. Você está entendendo, irmão? Está muito complicado? Não, né, irmão? Vocês entenderam o pastor Hernandes, vai entender eu, puxa vida. O que mais que acontece quando você acha que algo ruim é permanente? Você anula o que Cristo fez na cruz. É como se Cristo não tivesse poder para nada. É como se Deus não existisse. Afinal, você recebeu essa notícia. E na igreja por quê também? Não precisa, por quê? Não tem saída, não tem jeito. Vocês estão entendendo como é terrível esse pensamento de achar que o problema é permanente? É terrível isso. E se você acha, meu irmão, que é permanente, então vai ser permanente. Ou você muda de pensamento, de postura, ou você muda e crê que Deus existe, que Deus é real, que Deus muda a sorte, ou você crê na palavra de Deus, naquilo que o pastor Flávio acabou de dizer aqui muito forte, o Espírito Santo vai te envolver, e aquilo que era impossível se torna possível. Ou você crê dessa forma, ou você então vai perecer com seus problemas.
Você está assistindo lá do IPTV Campinas, e tem lá a notícia que 30 mil pessoas estão desempregadas em Campinas, você já começa a pensar, eu sou o 30.001. Por quê? Porque é um padrão de pensamento, gente. Isso é sério que eu estou dizendo. É um padrão. Então você precisa entender o seguinte, irmão: se você não tem dinheiro, pastor, eu estou sem recurso, eu não tenho carro, eu não tenho emprego, você não tem saúde, tudo isso não limita a Deus. O que limita a Deus é você pensar que não tem jeito. É você achar que não tem saída. O texto que nós lemos, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, fala de como é que o apóstolo Paulo encarava as tribulações, como é que ele via a tribulação. E ele começa dizendo o que no capítulo 4, versículo 17? A nossa leve e o que? Momentânea, não é permanente tribulação, é momentânea. Esses dias foi uma pessoa na igreja, e eu comecei a falar com ela. Na hora que comecei a falar com ela, o Espírito Santo já me mostrou que era demônio. E ela começou falando, e eu olhando para ela, tipo assim, né? Já identifiquei na hora que era o cão alojado. E ela falou o seguinte: pastor, faz 15 anos que eu estou passando por essa luta. 15 anos. E o pastor da igreja falou que é prova. Eu falei, mas que prova é essa, irmãos? 15 anos, não existe prova que demora tanto assim. Nem a prova que Jó passou, diz os estudiosos, esse povo que estuda a Bíblia, como Hernandes. Estou falando muito dele hoje aqui, né? Esse povo diz que Jó passou no máximo 3 meses de provação. 15 anos só pode ser o cão. É o capiroto, exatamente. Mas a gente não, é assim mesmo, é o mercado. Um dia eu fui atender, fui fazer uma visita num lugar que vende café. Tem vários lugares que vendem café. E quando eu cheguei num determinado café, arrebentando, lotado o café, lotado. Eu até pensei que era lá, não era um lugar quebradinho. E eu entrei, ela falou, pastor, nós não estamos vendendo, pastor. Mas é assim mesmo, é o mercado, é o governo, não tem iniciativa política. Eu falei, não, querida, você me desculpa, porque o seu vizinho está arrebentando de vender. Você está absorvendo um pensamento e está aceitando aquilo como se fosse uma realidade da sua vida. Poxa vida, você serve a Deus, você não serve Genésio não, meu irmão. Você serve um Deus que é vivo, não é um Deus que está pendurado numa cruz não. Nós servimos um Deus poderoso, real. Não é um Deus de pau, de pedra, de bronze não. Que negócio é esse? De forma nenhuma. Eu não posso aceitar isso. O povo de Deus não nasceu para ser escravo. Em Deuteronômio capítulo 15, uma lei acerca do povo de Deus, tem a ver com o povo de Deus apenas, porque naquela época, e graças a Deus que hoje não é assim, porque senão o que ia ter de escravo, porque o que acontecia? Quando você devia e não podia pagar, o que acontecia? Você ficava escravo, ia trabalhar pela dívida. Tanto é que você lembra daquela mulher que o profeta deixou dívida, o pastor não pagou as contas, e a mulher ia perder os filhos. Só que há em Deuteronômio 15, se você ler o Deuteronômio 15 no início, e ele é muito claro ali em Deuteronômio 15, que isso se aplica, não era ao estrangeiro, é só quem era do povo de Deus, que quando desse 7 anos, Deus falou isso, não importava o tamanho da dívida, aquela dívida devia ser perdoada, porque Deus entende que os problemas, as lutas, as dificuldades da nossa vida não são permanentes, irmãos. Vai ter fim em nome do Senhor Jesus. Você não veio a esse mundo para sofrer, para viver uma vida Não, meu irmão. Você serve a Deus em nome do Senhor Jesus. O diabo mente para você quando ele diz que não tem saída. Quem sabe há coisas na sua vida. Quem sabe você está aqui hoje e há coisas na sua vida
que você acha que não tem mais jeito. Quem sabe há coisas que você tem aceitado como permanente, é assim mesmo. Essa dor, pastor, tem gente que fala com orgulho, é crônico, pastor. Sangra. Não, meu irmão. Em nome de Jesus, não aceita isso, coloca isso por terra, em nome de Jesus. Quem sabe um problema judicial, uma doença, um parente drogado, não importa, creia, vai passar. Em Piracicaba, eu era pastor de uma igreja periférica, e nós começamos esse trabalho, e havia muitas pessoas ali, mas havia uma irmã chamada Irmã Teresa, a irmã mais pobre da igreja. A igreja era composta por pobres, mas a Irmã Teresa era a mais pobre. E eu nunca me esqueço que quando nós desafiamos aquele povo, nós adquirimos o prédio, nós compramos para a denominação o prédio que hoje está lá, até hoje servindo a igreja. E eu me lembro que nós não tínhamos como pagar, irmãos. Eu acho que eu já até compartilhei algumas coisas sobre isso, os milagres que Deus fez naquela época. Mas o que eu fazia, irmãos? Eu não tinha outra alternativa senão pedir dinheiro. E eu fiquei bom nesse negócio de pedir dinheiro naquela época. Olha, o Bispo Macedo era fichinha para mim. Eu pedia mesmo. Pedia porque, irmãos, se eu não pedisse, quem é que ia? Eu tinha que pedir. Senão depois era eu que não dormia, era eu que fiquei seco naquela época. Olha, só a graça de Deus, vivia enfiado em monte, orando, Senhor da misericórdia. Fiz a conta e depois só a graça de Deus para pagar. E Irmã Teresa, todas as vezes eu falava assim: irmãos, em nome de Jesus, eu preciso de gente hoje aqui, que vai pegar esse envelope, e vai trazer semana que vem uma oferta de R$200, eu não lembro mais o valor que eu falava. Me ajuda. Como diz o Silas Malafaia, seja um parceiro ministerial. É até bonito, a gente quer ser, né, irmãos? Um parceiro ministerial. É chique. O que você é do Silas Malafaia? Eu sou parceiro ministerial. Minha carteirinha bronze, tem as cores. E a Irmã Teresa, todas as vezes, ela pegava o envelope. Não importava o valor, o primeiro era ela que levantava. Só que ela nunca dava, porque ela não tinha como dar, irmãos. Mas ela acabava o culto, ela chegava em mim e dizia o seguinte: pastor, peguei o envelope pela fé. Eu não tenho como dar, porque eu estou numa fase difícil da minha vida. Mas um dia eu vou dar, porque o que eu estou passando eu vou vencer. E nós dávamos cesta básica para a Irmã Teresa, cuidávamos do marido pingaiada. Só a graça de Deus, irmãos. Aquela mulher vivia um tempo, talvez se ela olhasse para humanamente falando, ela diria o seguinte: não tem saída. Olha, vivia numa miséria, irmãos. Mas um belo dia, irmãos, e envelope sortando, envelope. Isso foi quase 2 anos soltando envelope, irmãos. Benção, só envelope no povo. E não tem ninguém pobre lá, está tudo abençoado, todo mundo está feliz, contente. E quando eu volto lá, o povo fala: pastor, eu tenho saudade, o senhor desafiava a gente na fé. Eu gostava de dar, qual que é o problema? Então tudo abençoado. Iam tudo de bicicleta para a igreja, hoje todo mundo tem carro lá. Porque, irmãos, é princípio bíblico ofertar. Aí a pessoa fala assim: mas eu tenho que dar o que eu sinto. Só que você nunca sente nada. Então a gente tem que falar uns valores que é para sentir. Mas amém, isso é outra coisa. Mas um belo dia, irmãos, na hora da consagração da oferta, irmãos, nós vamos entregar agora os nossos dízimos. Nossa Irmã Teresa levanta, irmãos, com um chumaço de envelope, levantou para o céu. Eu olhei aquilo e falei: misericórdia, Jesus. Porque era luta, irmãos, é verdade, eu estou falando isso, a gente dá risada, mas era um sofrimento demais pagar aquele imóvel. E aquela irmã entregou no altar todos os envelopes, com uma oferta dentro. Cada envelope ela colocou uma oferta, e colocou ali. Quando acabou o culto, ela veio falar comigo, como sempre ela vinha falar. Ela falou: pastor, eu não disse que ia passar aquela fase? Eu falei: é mesmo? O que aconteceu? Conta a bênção. Ela falou: então, sabe meu marido, aquele pingaiado? Sei, morreu. Olha a bênção. Bênção de pobre é assim, irmãos.
Falei, irmã Tereza, mas a irmã nem falou nada. Falei, não, fiquei eu e Deus. Pastor, o miserável deixou um dinheiro, estava tudo retido. E irmãos, a empresa ela pegou uma bolada de dinheiro, mas um negócio que mudou a vida dela. Mas não estou dizendo que era, talvez uns 80 mil reais, irmãos entendem isso, mas 80 mil reais para quem vive na miséria. Irmão, tem gente que não vive na miséria, 80 mil ajuda bastante. É bom milagre esse. Ou seja, a irmã Tereza, ela não via aquela situação, a miséria dela como permanente. Ela dizia, eu sirvo a Deus, e isso que eu estou vivendo hoje vai passar em nome do Senhor Jesus. Talvez, irmãos, se você pensa que não vai dar certo, que não tem jeito, que não tem saída, que espírito é esse, meu irmão? Que covardia é essa? Que Deus me livre, tem uns crentes muito mole na fé, derrotado. Não, meu irmão, você serve a Deus. Você serve a Deus. Há um pastor que eu gosto de ouvir nos Estados Unidos. Eu ouço pela internet, tá, gente? Nunca fui para lá. Mas é chique falar, né? Eu ouço pastor americano e tal. E é traduzido, que eu também não sei o inglês. Eu só entendo quando ele fala God bless you, Deus abençoe vocês, essas coisas que eu entendo. Mas ele comprou, ele adquiriu, irmãos, um espaço, é um estádio de basquetebol. Ele não é que ele adquiriu, ele arrendou por 60 anos. 60 anos. Você já pensou, irmãos, pagar uma conta por 60 anos? Às vezes pagar um carnê de 60 parcelas já é um negócio, dá um desespero na alma da gente. 60 anos. E aí ele foi vivendo ali. A igreja. O que aconteceu? Depois de 7 anos, a prefeitura de Houston passou um problema fiscal muito sério. E ela precisava de dinheiro. E foi feita uma proposta para ele, dizendo, pastor, o senhor não quer comprar o Compact Center? A prefeitura. Porque eles não tinham para vender para quem? Quem é que ia comprar um prédio que estava arrendado por 60 anos? Tinha que vender para a igreja. Só que hoje, atualmente, o preço é 400 milhões. É um negócio enorme, 400 milhões de dólares. E ele conseguiu comprar da prefeitura por 7 milhões e meio de dólares. Aquilo que ia demorar tanto, em 7 anos Deus muda. Irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? Deus é capaz de mudar a sua situação. Existe um tempo de que Deus pode virar isso, que Deus pode tirar esse cativeiro, essa muralha pode cair. Você enche o teu coração de fé, de expectativa, não desiste não. Esse pastor dizia esses dias que ele recebeu uma carta de uma mulher que estava sofrendo muito com as dores, fez diversas cirurgias. O médico dizia, não anda mais. E ela dando trabalho, e o marido não podendo ir trabalhar, quando saía tinha que sair muito rápido. E ela naquela situação, ela decidiu tirar a própria vida, deprimida. Falou, não tem jeito para mim, eu vou ficar o resto da minha vida nessa cama. E ela então estava em uma cadeira, e ela pensou, eu vou rastejando até a parede, eu vou pegar a arma do meu marido e vou tirar a minha própria vida. Só que quando ela está tentando sair da cadeira, ela perde o equilíbrio, ela cai na mesa, e ela cai no chão, impossibilitada de se mover, e o controle da televisão, que estava em determinado canal, cai, as pilhas rolam, e o canal de televisão muda. E quem é que estava pregando? Este pastor, ministrando a palavra de Deus, falando sobre como Deus pode mudar uma situação. E ela começou ali, não tinha o que fazer, irmãos. Ela foi obrigada a ouvir a pregação. E ela pôde ouvir que Deus muda uma situação. Ela ouviu aquele pastor dizendo como que Deus pega a hora mais escura da nossa vida e traz luz, e traz brilho, e muda. E aquelas palavras começou a encher aquela mulher de esperança. Aquela mulher começou, alguma coisa entrou dentro do coração dela. E ela entregou a vida ali naquele chão. Ela entregou a vida para Jesus. E a partir daquele momento, ou seja, aquele sofisma,
aquela fortaleza na mente dela, dizendo que não tinha jeito, que não ia andar, aquilo caiu por terra, porque ela conheceu Jesus naquele dia. E irmãos, quem conhece Jesus tem um antes e um depois. Quem é que se chegou diante de Jesus e saiu da mesma forma? Ninguém, meu irmão, ninguém. Então é inaceitável nós vivemos uma vida e não vemos os milagres do Senhor. Às vezes nós ouvimos as pessoas dizerem assim, e misericórdia, irmãos, de repente algum pastor já falou isso aqui, eu não estou aqui para despregar o que eles pregaram, mas é um entendimento meu. Mas muitos pastores falam assim, que o melhor de Deus está por vir. Você já ouviu isso? O melhor de Deus, é até gostoso de ouvir isso. Eu acho que eu também já falei isso também algumas vezes. Mas o melhor de Deus já veio, irmãos. Se chama Jesus Cristo, que morreu numa cruz, se entregou e obteve vitória por nós. Acabou. Nós temos Jesus, nós temos tudo. Agora nós precisamos alimentar o nosso espírito, encher o nosso coração de fé, para dizer para as muralhas, caiam por terra. Encher o nosso coração de fé e dizer, doença, vai embora em nome de Jesus. Encher o nosso coração de fé e dizer, Senhor, eu creio nos milagres, eu creio naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Encha, renove a tua fé nessa hora, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Diga para o irmão do lado, é momentâneo. Diga assim, é passageiro o que você está passando. É que eu creio. Moisés, quando estava vivendo no deserto, nasceu um filho, chamado Gerson. O filho de Moisés chama Gerson, um dos filhos de Moisés, chama Gerson. Ele estava vivendo naquela época no deserto, um lugar horrível, seco, um lugar que o ser humano não deve viver. Mas ele colocou o nome de Gerson, porque naquela época os nomes tinham um significado especial. E o nome Gerson significa, eu sou peregrino, eu não sou desse lugar. Porque Moisés entendia que o que eles estavam vivendo era momentâneo, não era para a vida toda, ia passar. Vai passar, meu irmão. Não aceite, pastor, o médico falou, tudo bem, eu respeito, queridos. Mas existe um Deus que eu vi muitas vezes confundir a medicina. Muitas vezes. Do médico falar, eu não sei. O que aconteceu com esse tumor? O que é que você está tomando? O que é que você está fazendo de diferente? Você está fazendo algum... Não estou fazendo nada, só estou recebendo oração. E o médico falou, então pode voltar lá, continua recebendo oração que está te fazendo bem. Não tem explicação. Não tem explicação. Eu creio nesse Deus. Um dia, irmãos, Ezequias recebeu uma palavra de Deus. Não foi o Satanás que falou para ele, não, foi Deus. Deus usou a vida do profeta. O profeta foi até Ezequias e falou, Ezequias, arruma a tua casa. A coisa esquentou, a chapa esquentou, você vai morrer. Deus falou. Ezequias foi diante do Senhor e começou a chorar e falar, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Ele podia dizer, bom, Deus falou, está falado. Quem é que vai discutir com Deus? Mas ele falou, Senhor, me dá uma nova chance, um novo recomeço, algo novo na minha vida. E antes que o profeta saísse de dentro do palácio, Deus fala novamente para o profeta, volta lá. Ele vai falar para ele que ele vai viver mais 15 anos. Não existe situação que Deus não possa mudar. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei quais são as impossibilidades, quais são os problemas que você está vivendo. O que eu creio, meu irmão, é o que a Bíblia Sagrada diz. Eu vou crer naquilo que a palavra de Deus diz para mim. Poxa vida, Deus é tão grande. E às vezes a gente chega aqui no altar de Deus com problema. O pastor chama aqui, a gente vem orar aqui. Ô Senhor, me ajuda, segunda-feira eu tenho um boleto, R$500. Ô Senhor, tem misericórdia da minha vida. Ô Senhor. A gente já chega apresentando a Deus as nossas o quê? Necessidades. Apresenta. Não, meu irmão, chega diante de Deus e fala, Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata. A palavra de Deus diz, o Senhor é Jeová Jiré. O Senhor é o Deus que provê. O Senhor é o Deus que traz a existência aquilo que não existe. Faz um milagre na minha vida financeira. É com outra atitude, meu irmão. Por quê? Porque você serve um Deus o quê? Grande, rico. Você quer ver uma coisa? Você está olhando com uma cara assim para mim? Abra a sua Bíblia
em Filipenses capítulo 4. Eu já vou encerrar, viu, irmãos? 9h30 eu encerro. Agora é 9h18, 9h30 eu encerro. Só que é 9h30 no horário profético, tá, irmãos? Porque para Deus tem aquele negócio de um dia, 1000 anos, 1000 anos. Vamos lá, Filipenses. Estou brincando, eu vou acabar assim, 9h30. Filipenses, capítulo, que eu disse, capítulo 4. Olha só esse texto, irmãos. Olha que tremendo isso. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz assim, Paulo está dizendo, Paulo na prisão, não está no shopping não está tomando água de coco em uma praia, está numa prisão, vivendo um período difícil da sua vida. Ele lá naquela prisão, naquele lugar escuro, Paulo diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, não é segundo a minha necessidade, segundo o meu boleto de R$500, não, é segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma de vossas, só daí que Paulo vai falar de necessidade. Por último, Deus vai falar de necessidade. Antes Paulo declara aquilo que Cristo é. Ele é rico em glória. Ele é poderoso, meu irmão. Não existe, eu não sei o buraco que você possa estar. A mão de Deus vai lá e te alcança. Eu não sei o tamanho, pastor, tem um gigante lá. Olha, misericórdia, só Jesus na minha vida. Pastor, fizeram macumba, fizeram isso. Não importa o que fizeram. Você serve a Deus. E esse Deus é rico em glória. É um Deus poderoso em nome do Senhor Jesus. Mude o foco. Mude o foco. Faça assim com a mão, assim, ó. Faça assim com a mão. Você se lembra daquela balança antiga? Aquela balança. Coloca na sua mão direita. Coloca as suas necessidades da sua mão direita aí. O que acontece se você pôr o peso? Vai o quê? Não é isso? A mão do pastor foi até lá embaixo. O carro dá muita necessidade, né, pastor? Agora, coloca o que o texto diz. Coloca o que Deus tem. Riqueza em glória. Coloca na outra mão. Muito mais tem o Senhor, meu irmão. Muito mais tem o Senhor. Um dia um rei estava com essa conversa. Eu já gastei, já fiz isso. O profeta falou, viu? Muito mais tem o Senhor para te dar. Ai, pastor, tem gente que se vitimiza. Eu fui roubado. Muito mais tem Deus para nos dar. Muito mais tem Deus para fazer na nossa vida. Deus é um Deus de maravilhas, um Deus de riqueza, um Deus de glória. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós colocamos os nossos pedidos. É por isso que nós cremos que há um milagre no altar de Deus. Amém, meu irmão? Um dia, lá em Atos capítulo 9, aqui eu encerro. Já vou fechar aqui, ó. Só que demora 40 minutos para eu contar isso aqui. Estou brincando. Atos capítulo 9. Deus fala para Ananias. Ananias, você vai em determinado lugar. E lá você vai encontrar um homem chamado Saulo. E você vai orar por ele. Capítulo 9 de Atos. Ananias fala para Deus o seguinte. Olha que Ananias fala para Deus. Papai, eu ouvi falar que esse tal de Saulo, que o senhor quer que eu vá lá orar por ele, matou muito crente, não gosta de evangélico, não gosta de nazarenos. Esse Saulo, ele mata crente. Eu ouvi falar de muitos, diz o texto. Ele tinha o quê? Ouvido falar. É o que ele tinha entrado no coração dele. Ele podia dizer para Deus, eu não vou, arrume outro, é o problema do Senhor. Eu não vou, lá eu não vou. Eu ouvi certas coisas, mas ele foi até Paulo. Ele aceitou aquela palavra de Deus, vai lá e ora. E nasce o maior líder do Novo Testamento. Aquele que, toda a teologia que nós cremos do Novo Testamento foi Paulo. Qual que é o problema nosso, irmãos? É aquilo que nós ouvimos.
Ouvimos que o negócio está feio. Ouvimos que o médico falou. O advogado falou. Eu não sei, mas que Deus? O que é que Deus tem falado nesse lugar que você tem vindo, poxa vida? O que é que você tem vindo fazer aqui às quartas-feiras? Se você crê de fato que você está colocando os milagres, se você crê que tem um milagre nesse altar, se você crê na vitória da cruz, é isso que você precisa ouvir. Não a conversa lá do mundo lá fora. Enche o teu coração da palavra de Deus. Ela é viva, ela é poderosa e ela é eficaz. Vamos ficar.